Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui sobre estruturas de concreto armado. Na primeira aula, pessoal, a gente viu aí sobre o lançamento de estruturas, certo? A concepção estrutural do nosso sistema em concreto armado. Então, na nossa primeira aula a gente viu um pouco sobre as diretrizes práticas que existem para o lançamento dessas estruturas, ou seja, para o posicionamento dos nossos elementos estruturais, ou seja, as nossas vigas, lajes e pilares. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar o nosso assunto aqui, introduzindo para vocês alguns fundamentos de segurança para estruturas de concreto armado. Então, quem fala com vocês, pessoal, é o professor Jess e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, para se falar então aí de fundamentos de segurança, nada melhor, pessoal, do que a gente começar aí com o nosso pré-dimensionamento dos elementos. Ou seja, pessoal, percebam, uma das cargas que são consideradas no dimensionamento das estruturas de concreto armado é o seu peso próprio, ou seja, é o peso proveniente desses elementos. Ou seja, ao você fazer o dimensionamento de uma laje, por exemplo, você precisa considerar o peso próprio daquela laje, assim como para a viga e para os pilares também. Então, pessoal, percebam, para você fazer o cálculo, certo? Para você fazer o dimensionamento, você precisa das cargas, ou seja, você precisa das dimensões do seu elemento estrutural. E, ao mesmo tempo, para você obter as dimensões do seu elemento estrutural, você precisa realizar um cálculo para determinar essa seção. Então, você tanto precisa do dimensionamento para determinar a seção, quanto precisa da seção para o dimensionamento. Então, nada melhor, pessoal, do que introduzir um pré-dimensionamento, ou seja, um chute inicial das dimensões da sua peça estrutural. Então, falando em lajes, pessoal, a gente pode dar uma equação aqui de pré-dimensionamento para a altura das lajes maciças, por exemplo. Então, a partir dessa nossa equação, nós temos que a altura das lajes, pessoal, ela vai ser dada por essa equação aqui, certo? D mais φ sobre 2 mais C. Ou seja, pessoal, o D vai ser a nossa altura útil, certo? Esse D aí é a nossa altura útil da laje. Esse comprimento, pessoal, certo? Essa distância, altura útil, é o que entra de verdade no dimensionamento, certo? Nos cálculos do nosso elemento estrutural. Esse φ, pessoal, nada mais é do que o diâmetro da nossa barra, certo? O φ aqui é a bitola, ou o diâmetro da armadura, tá? Da armadura da nossa laje. Assim como, pessoal, o C nada mais é do que o cobrimento de concreto, ok? Então, em uma seção estrutural, pessoal, a altura de uma laje ela pode ser determinada, né, em um pré-dimensionamento pela soma da altura útil. Tá? A altura útil ela vai até o centroide da nossa barra, certo? Da nossa barra da armadura. Então, somando-se a altura útil com metade da barra, certo? Com metade da bitola da armadura, mais o comprimento, a gente tem a altura da nossa laje. Bom, professor, o cobrimento a gente consegue encontrar aí por tabelas, certo? Ele vai depender aí da agressividade ambiental do ambiente, que ao final da aula a gente vai ver o que seria isso. A bitola da armadura, a gente sempre procura começar, pessoal, com um chute inicial de 10 milímetros, tá? Caso seja necessário a gente corrigir essa armadura, a gente corrige, tá? Caso não seja necessário, não precisa então corrigir, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, mas inicialmente a gente dá um chute inicial de 10 milímetros para a bitola da armadura. Então o que é que fica faltando descobrir aqui, pessoal, para esse nosso pré-dimensionamento da laje? Nada mais do que a sua altura útil. Então nós temos aqui que para a altura útil da laje pode ser utilizada essa expressão, onde o nosso D estimado, certo? Nossa altura útil estimada, vai ser dada por 2,5 menos 0,1 vezes N vezes L asterisco sobre 100. O que é isso, professor? L asterisco, pessoal, é o menor dos valores entre Lx e 70% de Ly. Quem é essas distâncias, pessoal? Então, se a gente buscar aqui uma laje, tá? O Lx e o Ly são os vãos dessa laje, pessoal. Então, professor, Ly é tudo que está na vertical e Lx é tudo que está na horizontal? Não, pessoal, não é assim que funciona. Lx é sempre o menor vão da laje, tá? E Ly é sempre o maior vão da laje. Então, se nós tivermos essa nossa laje aqui, esse lado seria o maior lado, ou seja, seria o maior vão dessa laje.
Então, obviamente, aqui seria o LY. E o menor vão da laje, pessoal, seria o nosso LX, tá certo? Não importa, se a laje ela estivesse em outra posição, por exemplo, se ela já estivesse nessa posição aqui, pessoal, nós teríamos LY e aqui nós teríamos LX, ou seja, isso não está relacionado com o posicionamento da laje, mas sim com o tamanho dos seus vãos. Maior vão, LY, menor vão, LX. Então, esse L asterisco nada mais é do que o menor desses dois valores. Você vai pegar o valor do LX e vai pegar 70% de LY. O que for menor, você vai utilizar como L asterisco, ok? Então, só nos resta descobrir aqui quem é N. N, pessoal, é o número de bordas engastadas da nossa laje. Como assim, professor? Imaginamos que nós temos a nossa laje aqui, certo? E para a borda dela, a gente tem algumas possibilidades. Na verdade, a gente tem, nesse caso aqui, duas possibilidades principais. A gente teria a possibilidade dessa borda ser livre, né? Teria a possibilidade também dessa borda ser simplesmente apoiada e a possibilidade dessa borda ser engastada, tá? Então, mais para frente, pessoal, aqui nos nossos vídeos, a gente vai ver quando uma borda é engastada, quando uma borda é somente apoiada e quando a gente tem também uma borda livre. No caso, realmente a gente tem aí 3 possibilidades para as bordas de uma laje maciça. Então, pessoal, nas representações, uma linha cheia é uma borda simplesmente apoiada. E uma linha possuindo, certo? Esse tipo de representação, isso aqui está nos informando que aquela borda ela é engastada. Então, o N, pessoal, nada mais é do que o número de bordas engastadas de uma laje. Então, ele pode ir de 0, ou seja, a laje simplesmente apoiada para os seus 4 lados, e ele pode ir de 0 até 1. Ele pode ter 1, 2, 3 ou até aí 4 bordas engastadas. Então, assim, você consegue fazer um pré-dimensionamento da altura útil da sua laje maciça. Certo, professor, mas digamos aqui que eu calculei a minha altura e deu um valor X. Eu posso utilizar imediatamente de cara esse valor ou existe algum valor mínimo prescrito em norma? Existe sim, pessoal. A 6118/2014 ela fornece algumas espessuras ou alturas, certo, de lajes mínimas. Então, aqui a gente tem todas as recomendações da norma, mas se a gente buscar, por exemplo, aqui a primeira que aparece, nos diz que para uma laje de cobertura não em balanço, ela precisa ter uma altura mínima de 7 centímetros. Então, por exemplo, você fez o cálculo, né, da altura útil estimada, fez a soma com metade da bitola da armadura, mais o cobrimento, e deu 6 centímetros. Um exemplo, ok? Você não pode utilizar aqueles 6 centímetros. Para aquela consideração de uma laje em cobertura em balanço, o mínimo é 7. Então, você tem que pelo menos adotar o mínimo para iniciar o seu pré-dimensionamento, ok? Assim, da mesma forma como, por exemplo, uma laje em balanço, pessoal, a norma ela pede uma espessura mínima de 10 centímetros. E aqui a gente tem diversas outras recomendações, certo, prescritas na 6118/2014. Então, caso vocês queiram olhar mais a fundo, é só pausar o vídeo aí e analisar, ok? Então, partindo para frente, nós temos também a altura das vigas. A altura das vigas, pessoal, ela pode ser dada por essa equação. Tá? O φ longitudinal, tá? O φL, é a bitola da armadura longitudinal, tá bom? Bitola da armadura longitudinal. Já o φt, pessoal, nada mais é do que a bitola da nossa armadura transversal. Aqui, pessoal, a gente também conhece como estribo, tá bom? Aqui vai ser o nosso estribo, certo? E o C, mais uma vez, é o cobrimento de concreto. E o D também seria a nossa altura útil. Então, pessoal, para uma seção transversal de uma viga, a nossa altura útil ela também vai partir aqui dessa borda, por exemplo, para um momento positivo aqui no caso. Vai partir dessa borda e vai chegar até metade, certo? Essa posição aqui está um pouquinho errada, mas tem que vir aqui até a metade. Tá? Tem que vir até a metade dessa armadura longitudinal. Ok? E vai ter que somar metade da armadura longitudinal, toda a bitola da armadura transversal, que é o nosso estribo aqui, mais o cobrimento. Então, com isso, você consegue descobrir a altura das vigas, tá? No pré-dimensionamento, obviamente. Só que, diferentemente das lajes, a gente não tem aqui uma equação de chute inicial para a altura útil, mas sim já para a altura mesmo da nossa viga. E ela vai depender, pessoal,
do fator da viga, ela ser uma viga interna, uma viga de tramo interno, de tramo externo, ou ainda de um tramo em balanço. Então, por exemplo, pessoal, para tramos internos, certo? Para quem não sabe ainda o que é tramo, eu falei lá na aula passada, então só dá uma olhadinha lá, pessoal. Se o tramo for interno da nossa viga, a altura estimada dela vai ser de L0 sobre 12, ou seja, L0 aqui, pessoal, é o nosso comprimento, certo? Longitudinal da nossa viga. Então, já para tramos externos ou vigas simplesmente apoiadas, certo? Biapoiadas, nós vamos ter uma altura estimada de L0 sobre 10. E, por fim, se o nosso tramo for em balança, pessoal, a nossa altura estimada vai ser de L0 sobre 5, ok? Bom, finalizando aqui o nosso pré-dimensionamento, vamos falar um pouquinho também sobre durabilidade, pessoal. Durabilidade é algo muito importante para as estruturas de concreto armado, porque não você precisa fazer o seu projeto estrutural tendo em mente os pré-requisitos de segurança e também de conforto da nossa estrutura, ou seja, e também de desempenho, mas a durabilidade ela também tem que ser um dos fatores que tem que entrar no seu projeto, certo? Você tem que considerar a durabilidade. Então, pessoal, com relação a esse conceito, a nossa norma ela classifica a agressividade do meio ambiente conforme essa tabela abaixo, ou seja, a norma ela divide em 4 classes de agressividades ambientais, certo? O nosso meio ambiente. Então, para cada uma dessas classes, pessoal, quanto maior for a classe, certo? Mais forte será o grau de agressividade daquele ambiente e, obviamente, maiores serão as dimensões mínimas iniciais, por exemplo, do cobrimento do nosso elemento, certo? Lembrando que o cobrimento está diretamente ligado à proteção da armadura pelo concreto, ok? Então, para uma classe fraca, por exemplo, que você vai ter em condições de construções rurais ou construções submersas, é a classe de risco de deterioração insignificante, é a classe mais fraca mesmo de agressividade. Já a classe que a gente tem o costume de utilizar com bem maior frequência do que as demais é a classe 2, pessoal, é a moderada, ou seja, construções urbanas em geral. E aí você vai ter aí as classes 3 e 4, onde vão entrar aí ambientes marinhos, industriais e também respingos de maré. Bom, pessoal, para evitar a deterioração prematura e satisfazer as exigências quanto à durabilidade, então a gente vai ter que observar diversos critérios nas fases tanto de projeto, quanto de execução, quanto também de utilização da nossa estrutura. Falando aqui dos principais critérios a serem observados na fase de projeto, falando aqui de projeto estrutural, a gente vai ter que incluir, pessoal, algumas coisas, como a especificação de um concreto de qualidade apropriada. Então, não adianta você apenas fazer uma dosagem do jeito que você bem entender do concreto que vai ser utilizado em obra, você precisa fazer uma dosagem correta do concreto, ou seja, garantir propriedades satisfatórias, né, para o seu uso. Além do que, nós precisamos também identificar, certo? Prescrever um bom cobrimento mínimo. Tá? Não adianta você apenas colocar um cobrimento que você acha que está ok se ele não está atendendo, pessoal, às exigências de norma, ou seja, ele precisa desempenhar a sua função de forma satisfatória, ok? Então, mais uma vez, vai entrar também aqui a verificação da abertura de fissuras, pessoal. A abertura de fissuras é um dos estados limites de serviço nos quais a gente faz a verificação em projetos usuais de concreto armado. Tá? Nada mais é do que verificar se o concreto, que obviamente ele irá fissurar, não é uma coisa que você consegue evitar a fissuração do concreto, mas você consegue limitar a sua fissuração. Então, você tem que atender a esse critério, ou seja, verificação da abertura de fissuras. Tá? Atender para que a abertura máxima, certo, não seja ultrapassada. Por fim, existe também, pessoal, um correto detalhamento das armaduras, ou seja, não adianta de nada você elaborar um projeto estrutural bem feito, certo? Bem calculado, bem disposto, mas, ao final, o detalhamento das armaduras não consegue ser compreendido de uma forma ok, de uma forma legal. Tá? Você precisa ter um detalhamento que tenha um entendimento fácil, certo? E que não seja suscetível, a erros. Então, por exemplo, se você indicou uma armadura positiva ou uma armadura negativa em um determinado trecho da estrutura, ela precisa estar bem identificada, o seu posicionamento, quantidade, bitola
e comprimentos, certo? Bom, voltando a falar aqui sobre o cobrimento do concreto, pessoal, nós temos que a norma ela estabelece valores mínimos para esse cobrimento, tá? No qual ela estabelece valores mínimos para o cobrimento nominal, pessoal. O cobrimento nominal, tá? Ele é composto pela soma entre um cobrimento mínimo, certo? E por uma tolerância, certo? E por uma tolerância de execução, pessoal. Tolerância de execução. Isso, pronto. O cobrimento nominal, ele é garantido por um cobrimento mínimo mais uma tolerância de execução, ok? Então, a tabela abaixo, pessoal, ela indica os cobrimentos nominais em função das classes de agressividade ambiental, que a gente viu agora há pouco, para uma tolerância de execução de 1 centímetro, certo? Então, para esses valores, a gente vai ter aqui, de acordo com as classes de agressividade ambiental, ou seja, classes 1, 2, 3 e 4, e também de acordo com dois outros fatores, ou seja, com a estrutura sendo em concreto armado ou em concreto protendido, e o outro fator, o tipo de elemento estrutural, se é uma laje ou uma viga pilar ou outros elementos, certo? Aqui está faltando também falar sobre os elementos de fundação, mas a tabela ela está aqui contendo os elementos que a gente mais utiliza num projeto de estruturas mesmo, que seria laje, vigas e pilares. Então, por exemplo, pessoal, na classe de agressividade ambiental 1, na laje você precisa de um cobrimento de apenas 20 milímetros. Quando você já parte para uma classe de agressividade 4, por exemplo, o cobrimento ele sobe para 45 milímetros. Ou seja, quanto maior for a classe de agressividade ambiental, maior será o cobrimento mínimo exigido por norma, certo? Por fim, ainda, para finalizar aqui, falando sobre o cobrimento, é dito que a dimensão máxima característica do agregado graúdo, ou seja, da brita que a gente utiliza no concreto, não ultrapassa em 20% a dimensão do cobrimento nominal. Ou seja, pessoal, nós vamos ter um diâmetro característico máximo do nosso agregado. Esse diâmetro geralmente ele é oferecido nas dimensões, por exemplo, de 19 milímetros, 25 milímetros e outras mais, certo? Essas são duas bem empregadas. E esse valor, pessoal, ele não pode ultrapassar em 20% a dimensão do cobrimento nominal, ou seja, ele tem que ser menor ou igual do que 1,2 vezes o nosso cobrimento nominal. Okay? Essa condição ela precisa ser atendida de forma a garantir que o cobrimento, certo? Ele desempenhe a sua função de forma satisfatória. Então, falando por fim aqui de um assunto, pessoal, que é bem interessante, que é com relação às resistências de cálculo. Então, na aula passada, certo? A gente viu sobre a concepção estrutural, sobre o lançamento das estruturas, e a gente falou também aí sobre FCK e FYK, ou seja, FCK é a resistência característica do concreto e FYK seria a resistência, na verdade, a tensão de escoamento característica do nosso aço. Só que, pessoal, essas resistências elas não são utilizadas em si na hora de se realizar os nossos dimensionamentos, certo? Nos cálculos do nosso dimensionamento. A gente precisa dividir essas resistências por coeficientes parciais de segurança, de forma a atender o critério, certo, de dimensionamento pelo método dos estados limites. Então, na aula que vem, a gente vai entender com mais calma, certo, mais a fundo, o que é esse método dos estados limites. Por ora, basta a gente saber que essas resistências, pessoal, características, elas precisam ser divididas, certo? Precisam ser reduzidas por um coeficiente parcial de segurança. Então, para o concreto, a gente vai adotar uma resistência de cálculo à compressão dada por FCD, tá? Então, FCD, pessoal, é a nossa resistência FCK dividida por um coeficiente de segurança, é γC, tá? Em combinações normais de ação, novamente, na aula que vem a gente vai entender o que são combinações, certo? Principalmente as combinações normais, que são as mais utilizadas nos dimensionamentos, no estado limite último, a gente também vai entender o que é isso na aula que vem. Então, normalmente, esse γC, pessoal, ele é dado igual a 1,4. Tá? Então, você vai buscar lá a sua resistência, característica do concreto à compressão, o FCK, e vai dividir por um valor, certo? Por um coeficiente parcial de segurança chamado de γC. Normalmente, ele assume um valor de 1,4 para combinações normais de ação. E aí você consegue obter o seu FCD, que é a nossa resistência de cálculo à compressão, tá? De cálculo, pessoal.
Da mesma forma para o aço, pessoal, a gente precisa também adotar uma tensão de escoamento de cálculo e ela é dada por FYD, ou seja, FYD vai ser dada por FYK, que é a tensão de escoamento característica do aço, por exemplo. Para o aço CA50, a tensão de escoamento característica dele é de 500 MPa. Tá? Então você vai buscar aquele valor e vai dividir por um coeficiente parcial de segurança, que é o γS. Tá? O γS, pessoal, para, mais uma vez, uma combinação normal de ações, a hora que vem a gente vê o que é isso com calma, ele assume normalmente um valor de 1,15. Tá bom? Essa tabela final aqui, pessoal, ela fornece, né, alguns valores que a norma ela prevê para esses coeficientes parciais de segurança, e isso para 3 combinações de ações diferentes, ou seja, para uma combinação normal, que é a mais empregada nos dimensionamentos, para uma combinação especial de construção e para uma combinação excepcional. Então percebam, o γC é de 1,4 e o γS de 1,15 para combinações normais. Já para outras combinações, como a especial e a excepcional, ela vai assumir alguns valores diferentes, certo? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, era o que eu queria passar para vocês. Semana que vem, mais uma vez, a gente vai entrar aí com os conceitos do método dos estados limites, o que são estado limite de serviço, estado limite último, e falar também sobre as combinações de ações nessas duas possibilidades, ok? Então, até a próxima aula, forte abraço, e é isso aí, pessoal. Valeu!